A Chapecoense, clube do estado de Santa Catarina no Brasil, com menos de meio século de existência, é um dos fenômenos recentes do futebol brasileiro, com a chegada ao primeiro escalão há 3 anos. Infelizmente, um acidente de avião interrompeu o sonho de muitos garotos que estavam desfrutando do início do auge de uma carreira brilhante. E para tudo ficar ainda mais assustador, parece que um vidente, no mês de março desse ano, anunciou em um programa de televisão que haveria um acidente em que morreria um time de futebol inteiro. E desde já gostaríamos de deixar aqui as nossas condolências aos familiares e aos torcedores do eterno Chapecoense. Deixando claro que o intuito deste vídeo não é criar sensacionalismo barato para gerar views, mas apenas analisar alguns contextos e teorias bastante obscuras que existem por trás desse acidente. Para quem acredita no mundo espiritual, muitas coisas começam a fazer sentido, e é somente sobre essa questão espiritual da coisa que nós vamos abordar, sem o intuito de desrespeitar a memória daqueles que se foram e as famílias que estão de luto. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história muito triste para vocês. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à creche obscura do tio Lu. O acidente com o avião que levava o time da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana deixa 71 mortos e 6 sobrevivem. Um avião que transportava o time de futebol da Chapecoense caiu na madrugada de uma terça-feira na Colômbia, para onde a equipe viajava para disputar a primeira partida de futebol da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín. 77 pessoas estavam a bordo, entre jogadores, jornalistas e tripulantes. Entre elas, até o momento, 71 pessoas morreram e 6 sobreviveram ao acidente. Informações iniciais davam conta de que 81 pessoas estariam no avião, mas 4 passageiros não embarcaram. Equipes de resgate trabalharam durante toda a madrugada e as buscas se encerraram às 15 horas, 18 horas do horário de Brasília. Segundo o responsável pelas operações, Carlos Ivan Marques, da Unidade Nacional para a Gestão de Risco e Desastres, as buscas foram rápidas para minimizar a dor dos parentes das vítimas. A queda ocorreu em uma região montanhosa a 50 quilômetros de Medellín. Os corpos foram levados para um local montado dentro do aeroporto e onde se construiu um centro de emergência para concentrar os trabalhos das equipes de resgate. Entre os sobreviventes estão um goleiro, um lateral esquerdo e um zagueiro, e também um jornalista, assim como uma aeromoça. E o nome dessas pessoas, por respeito às famílias, eu não vou expor aqui no vídeo. A Cruz Vermelha e a imprensa local confirmaram que um dos goleiros, que era conhecido dentro do time, não sobreviveu aos ferimentos, infelizmente. Ele havia sido resgatado com vida e seu nome chegou a ficar na lista dos sobreviventes pelas autoridades colombianas. Em entrevista a alguns jornais, alguns sites, o médico responsável pelo Hospital San Juan de Dios, para onde foram levados alguns sobreviventes, afirmou que o goleiro teria tido a perna amputada, enquanto o lateral esquerdo sofreu uma lesão entre 2 vértebras e o esforço médico seria para que ele não perdesse o movimento das pernas. Um outro sobrevivente que foi encontrado em meio ao destroço do avião precisou passar por cirurgias, assim como também o jornalista que sobreviveu. O mau tempo na região dificultou muito o trabalho de resgate, que chegou a ser suspenso
por causa da forte chuva. A Força Aérea da Colômbia informou que isso impediu o envio de um helicóptero militar para auxiliar nas buscas. De acordo com a imprensa colombiana, o piloto do avião teria conseguido descartar todo o combustível para evitar a explosão e tentar um pouso de emergência. A informação não foi confirmada pelas autoridades. Bem, existem algumas polêmicas em torno do acidente e alguns de vocês já devem ter lido aí na internet alguns posts a respeito do assunto. Bom, o primeiro deles é que parece que um vidente acertou uma previsão de que um time de futebol inteiro iria morrer em um acidente de avião. Então vamos ouvir o áudio desta previsão e vamos analisar o contexto atual. Vou contar um outro de primeira mão também. Um time de futebol só não deu para poder levantar ainda, se é que no Brasil inteiro vai morrer num avião. Um time inteiro de futebol. Que horror, cara! Mas eu tô falando pra vocês, isso é no próximo ano e meio. Time de futebol só não deu para poder levantar ainda, se é que no Brasil inteiro vai morrer num avião. Um time inteiro de futebol. Que horror, cara! Mas eu tô falando pra vocês, isso é no próximo ano e meio. Bem, vocês ouviram aí o áudio. Este vídeo está viralizado aí no YouTube, nas redes sociais. Se vocês quiserem assistir o vídeo, aqui eu só coloquei o áudio. Vocês podem ver o vídeo. Parece que é evidente que um avião com um time de futebol inteiro cairia muito em breve. Então, para que você possa analisar melhor o contexto do áudio, vamos ouvir novamente a previsão desse vidente. Gente, vou contar um outro de primeira mão também. Um time de futebol só não deu para poder levantar ainda, se é que no Brasil inteiro vai morrer num avião. Um time inteiro de futebol. Que horror, cara! Mas eu tô falando pra vocês, isso é no próximo ano e meio. Mas time aqui no Brasil? Essa é a pergunta. Não deu pra me levantar ainda, eu quero levantar com certeza, se é no Brasil ou se é fora. Bom, gente, eu vim fazer uma correção aqui logo depois do áudio. Bom, ele já havia falado sobre isso, segundo informações aqui que eu estou coletando, ele já havia falado sobre isso em 2014 e em março deste ano ele reforçou esta previsão dele, segundo as informações que eu tenho coletado aqui na internet. Se vocês tiverem alguma outra informação relevante em relação a isso, por favor, deixem nos comentários, contribua para que o vídeo fique mais informativo. E continuando com o lado obscuro deste acidente, que parece que tem uma energia espiritual muito forte por trás de tudo isso, observe que a noiva de um dos jogadores que sobreviveu pediu para que ele não viajasse, e detalhe, parece que o passaporte sumiu. Eu não vou citar nomes aqui, nem da noiva, nem de nenhum dos jogadores que morreu, e nem dos sobreviventes, por respeito às famílias. E se vocês quiserem saber quem é só pesquisar aí na internet que vocês vão ver. Mas eu aqui nos meus vídeos, por respeito às famílias, eu não vou citar nome de ninguém, vou apenas falar sobre os fatos, tá? Enquanto se preparava para viajar para a Colômbia, onde disputaria o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, o lateral do time da Chapecoense, que sobreviveu, perdeu o passaporte dentro de casa. A noiva dele, que eu também não vou citar o nome aqui, de 24 anos, ela relatou que ela viu o passaporte dele em cima da mesa. 2 dias depois, havia sumido e ninguém haveria mexido naquele passaporte ou tirado de lugar. Ela disse que eles reviraram tudo. Ela disse que procurou até dentro do lixo e nada de achar o passaporte. Dentro desse contexto, a noiva do sobrevivente alega que ela estava sentindo um pressentimento muito ruim e estranho em relação a esta viagem que ele faria e pediu para que ele não viajasse, mas ele não podia deixar esse compromisso com o time de futebol. E ela disse várias vezes para que ele não viajasse, para que ele desistisse daquilo que ela estava com um pressentimento ruim. E olha só o que aconteceu depois. Será que ela teve uma espécie de premonição? Bem, isso aí vai ficar a critério de cada um analisar e tirar sua própria conclusão. Existem outras informações bastante bizarras acerca deste acidente, né? Então, espiritualmente falando, bastante carregadas, mas eu não vou abordar aqui neste vídeo, porque é tudo muito recente, familiares estão bastante abalados,
e torcedores também, então não vamos falar sobre esse assunto não hoje, mas eu prometo falar sobre outras questões obscuras e teorias que existem por trás deste acidente lamentável e triste. Então vai ficar para um próximo vídeo nós abordarmos outros detalhes sobre este acidente tão lamentável. Deixando mais uma vez aqui as nossas condolências aos familiares e aos torcedores do time da Chapecoense que passou por essa situação tão lamentável. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e apresentá-las a você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua.